Escutem, peça ensaio do solo do terreno antes de comprar. Determinados terrenos vão pedir mais intervenções. Um projeto bem feito, ele exige tempo, dedicação, estudo. Se a gente fosse executar essa estrutura que está aqui... A obra, ela é uma coisa que decorre dentro de um ano. Tomar cuidado com as oportunidades. Arquiteto que não conhece estrutura não sabe projetar. Bem-vindos ao Espaço Assinado, um podcast que não fala somente de arquitetura, fala do invisível para construir a sua casa. Eu sou Amanda Ferraz, arquiteta, tenho experiência em residências há mais de 13 anos, já construí mais de 50 lares e 280 projetos. Transparência. Esse sempre foi meu lema. Transparência com quem trabalha comigo, com quem fornece para mim e, principalmente, transparência com você. O meu propósito aqui não é te mostrar casas bonitas, é te mostrar verdades que ninguém fala. Por isso, eu criei esse podcast, para abrir os bastidores, para tirar o véu, para mostrar o que realmente importa antes de você investir tempo, energia e dinheiro no maior patrimônio da sua vida, sua tranquilidade. Construir, comprar ou reformar é fácil, difícil fazer isso em paz. E é isso que eu te entrego. Paz. No episódio anterior, nós falamos sobre tecnologia, que é a automação da residência, trazer o aconchego, fazer com que ela transforme, né? E hoje eu vou trazer 2 engenheiros que vão falar agora sobre estrutura. Uma parte que está ali também no invisível, mas que se não souber usar vai ser um caos total. É a base de cada projeto. Mas antes de começarmos, quero agradecer a vocês por estar nos assistindo e peço para que acompanhem todo esse episódio, que vai ser muito interessante, tem muito conhecimento que esses 2 engenheiros vão trazer para a gente. E quero agradecer a vocês 2 por aceitarem o meu convite, aceitarem esse bate-papo. E sem lenga-lenga, nós vamos falar real aqui, como se ninguém estivesse assistindo, que é o mais bacana. Vinícius Ferraz, meu irmão, acima de tudo, mas também meu concorrente. Concorrente e parceiro ao mesmo tempo. Concorrente e parceiro ao mesmo tempo, trocamos muitas informações ao longo do período. E formado há mais de 13 anos, engenheiro civil, já trabalhou na Queiroz Galvão, uma grande empresa, e hoje tem a sua empresa de gestão de obra. E o nosso grande parceiro também, Rodrigo, engenheiro civil, também tem sua empresa, Zenit Engenharia. Convidado, também traz toda a parte estrutural dos meus projetos. Ele faz as minhas criações, não só as minhas, mas de outros arquitetos também, né, Rodrigo, acontecer. Quantos anos de experiência? Na parte de cálculo, especificamente, 10 anos, né? Agora, na engenharia, vou parecer mais velho do que eu sou, né? Mas já devo ter quase uns 20 já. Bom, antes da gente entrar no rigor técnico, a gente começar a falar de engenharia, gostaria que vocês falassem um pouco pra gente, de você, sobre a sua história, né? Vinícius, fala um pouquinho sobre você, sua empresa. Não, bacana. Então, pessoal, meu nome é Vinícius, né? Sou engenheiro civil, formado na Universidade Federal de Viçosa. Depois que me formei, comecei a trabalhar na Queiroz Galvão, em obras de infraestrutura, né? Então era uma vida de realmente do trecho. Trabalhei em grandes obras, né? No metrô de São Paulo, duplicação da Tamoios, sempre na parte de obras. E depois achei que era hora de montar a minha empresa, né? E vim para Jundiaí, a cidade da minha esposa, né? Da minha irmã, já estava aqui na época que eu vim, da Amanda. E aí montei a Levince, né, que é focada em administração de obra. E desde então tô aqui. A Amanda tinha comentado a quantidade de casas que ela já fez. Eu não sei quantas casas que eu já fiz, mas já fiz algumas também.
E... Inclusive em conjunto, né? Em conjunto, verdade. A Amanda fazendo o projeto. E você fazendo eu o executando a que obra. foi os três, né? Porque teve um eu que fiz foi. a estrutura, né? O projeto estrutural, você fez a Fez o arquitetura. projeto e ele a execução. E ele- execução, Exatamente. Não um foi balanço. só uma, não. Foi mais. Tem mais, é. Tem Eu mais. lembro que tinha um bom balanço no fundo da casa. Aí que você que se vire, né? Tiveram algumas obras já, na verdade. Teve, aham. É. Mas é isso. E desde então estamos aqui, trabalhando juntos aqui, sempre que precisa um do outro e sempre tem uma troca aqui, né? Claro, né? E você, Rodrigo, conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, me chamo Rodrigo, montei um escritório com a marca Zenit, né, para me representar por aí, né, para assim dizer. Mas sou autônomo, né, na parte de cálculo de estruturas e sou formado inicialmente em engenharia de produção. Entrei na área de engenharia civil porque trabalhei numa empresa de pré-moldados de concreto e lá tive acesso a diversas formas de construir e também projetos estruturais, né, de vários colegas da região e pensei, né, se me formando na produção, dentro de um processo civil, o pessoal lá da empresa falou, você não quer fazer a civil? Fui fazer a civil, aí me formei na civil também, me especializei na parte de cálculo de estrutura e desde então pago minhas contas através do concreto, né? Conta e cirurgias também, né, Rodrigo? Exatamente, Mas essa aqui não precisou de cirurgia, quebrei. Não, só quebrou. 2025 foi um ano meio atípico, quebrei a perna no meio do ano, mas não precisou de cirurgia. É um lutador e você também gosta de música, né? Gosto, tem uma banda também. Esse uma banda lado de seu eu metal. não conhecia, não. Tem uma banda de metal, pô. Eu imaginava que você gostava de rock. É. Mas que você tiver uma banda... É tem bem eclético. CD gravado, a gente gravou um CD, saiu na Europa, saiu no mundo todo, mas o selo é italiano, né? E agora, esse ano aqui, a gente tá compondo mais umas músicas aí, vamos ver se grava um segundo CD aí, vamos ver. Que chique, temos aí um artista. Mais ou menos, né? O que paga as contas é a engenharia. Não deixa de ser artista, pode ser por hobby, mas, mas ainda né? Infelizmente no Brasil não tem muito jeito. Não tem Tem que estudar e fazer hobby. Isso aí. Bom, antes de falar de projeto, nós temos uma questão de terreno. Quando o cliente ele escolhe o terreno, ele tem que escolher de forma estratégica. Muitas das vezes o cliente escolhe por vista, por tamanho, mas tem uma questão que nós sabemos que impacta consideravelmente na escolha do terreno, que é o tipo de fundação, que aí é onde eu estou trazendo. E aí, o que vocês acham de uma escolha, quando o cliente vai escolher o terreno? Qual é a dica que vocês dariam assim, olha, presta atenção que você vai ter que ter um item aí para... Enfim, vocês entenderam. Vinícius, eu falo por mim que o primeiro passo, e não é habitual, escutem, peça ensaio do solo do terreno antes de comprar. Porque assim, muitas vezes você só vai descobrir o que tem lá quando você fizer ensaio de solo. E se for uma argila muito mole, se der água muito próxima à superfície, aí as considerações para efeito de fundação é totalmente diferente. Então, se você tem um terreno seco, você faz estaca escavada de 6 metros e está resolvido. Se você tem um terreno com lençol freático, aí você vai para a hélice contínua, que é tipo 3 vezes o preço. Só para vocês entenderem, ensaio de solo é sondagem, tá? Isso. Então, normalmente a gente pede pelo menos um ponto, eu peço pelo menos 2 pontos. Mas é fundamental para você ver a granulometria do solo, que é isso que o Rodrigo está falando. SPT, né? Standard Penetration Test. Aí eu só sabia o SPT. E aí eles vão lá com um peso e uma haste, uma altura padronizada, eles dão uns golpes no solo e dessa forma e vão tirando amostras e dessa forma você consegue estratificar o que você tem de camadas de solo, o tipo de solo, porque isso influencia no tipo de cálculo também que a gente vai fazer. E o gráfico de resistência. Então, quanto maior a resistência do solo, maior a capacidade dele de suportar cargas concentradas ou distribuídas, né? Aí vai do cálculo. Fica mais leve. Exato. E aí você consegue fazer uma fundação mais barata, né? Que é o que, no fim das contas,
É você enterrar o dinheiro ou não. Exatamente, A verdade muito é isso. essa. Quando você tem um solo muito mole, você vai colocar mais dinheiro. Quando você Exato. tem um solo mais resistente. E aí eu levo a pergunta para você em relação à construção. Porque aí a gente tem diversos tipos de fundação. E quais são essas dificuldades no canteiro de obra? Olha, primeiro até pegando um pouco o gancho do Rodrigo, essa questão principalmente de água, né? É extremamente problemático na obra, né? E aí isso vai ter direção à sua pergunta, que é a questão de qual tipo de fundação, né? Por exemplo, uma execução de uma hélice contínua, né? Eu já tive situações dessa, do cliente estar... Eu nunca tinha visto isso, mas chegou um cliente com um projeto estrutural que não tinha um projeto de fundação, tá? É inovador isso. Não, mas tem. Aí a gente teve que... Aí, então, o cliente imaginava que ia gastar um determinado valor e tudo. Aí, então, quando a gente iniciou a obra, a gente teve que desenvolver um projeto de fundação. Fizemos o ensaio de solo. Não encontrou água. Então, não é estaca escavada, que é o tradicional que se faz, né? Vamos para a hélice contínua. Primeiro que o valor dobra. E realmente e dá para entender que dobra pelo circo que se arma na obra. Equipamento. Estaca escavada é a coisa mais simples do mundo de fazer. Vai a máquina num dia, faz as perfuraçõezinhas dela, depois a gente, com calma, coloca a ferragem dentro dos buracos ali que escavou, concreta, tá tudo bonitinho, uma coisa de cada vez. Hélice contínua é o caos, né? É tudo ao mesmo tempo, né? Tem uma máquina que está perfurando, o concreto já está sendo injetado por essa máquina, tem outro trator que está limpando ali, e é um monte de gente correndo. Então, assim... E esse circo é caro, né? Caro. Esse circo é caro. E assim, conceitualmente falando, é o seguinte, né? O lençol freático está lá embaixo, passando. Se você vai lá e perfura ele, a hora que você, com uma escavada normal, a hora que você retira a broca, o furo se colapsa, porque o lençol freático vai tapar o furo. Entendi, porque estava não muito vai ter mole, jeito, né? isso. E exatamente, a água também vai, né? Se você faz um buraco, a água vai descer dentro daquele buraco, você vai perder o furo, é inevitável, né? Então, uma analogia é como se fosse você fazendo brincando na areia na praia. Você tá abrindo o buraco. Quando você encontra a água, né? Já era. Ela começa a desbarrancar. Isso acontece com a estaca escavada. Se ela encontra água, ela começa a desbarrancar, ela começa a fechar o furo. Então, se você tinha um furo de 8 metros, daqui a pouco você encontrou água, daqui a pouco você vai concretar, tá lá com 3, 4 metros lá, né? Ou pior, às vezes o furo ainda permite que o concreto se esvá lá dentro, e aí você vai achando que, já deu 8 metros cúbicos e foi embora, né? E aí... e a estaca hélice contínua é um sistema de encamisamento, desce, né, uma camisa perfurando por dentro, e a hora que a broca está lá embaixo, ela já injeta o concreto e sobe concretando. Então o furo fica dentro, digamos, consistente lá dentro, né, a peça. Dessa forma você consegue fazer as estacas assim, com muita segurança, com muito controle tecnológico, em lençol freático. Só que o custo disso, como o Vinícius falou, é o dobro, porque o equipamento é outro. E eu vou além na questão da escolha do terreno. Não é só a questão da fundação que influencia, né? Quando a gente fala, por mais que você tem que ter esse cuidado de investigar para entender o tamanho do buraco aí da fundação, tem outras coisas que influenciam, né? É claro que na escolha de um terreno tem que entender qual que é o gosto do cliente em relação à vista, como a Amanda comentou, né? Vista, enfim, questão de insolação, aquele negócio todo, que é uma parte muito mais do arquiteto. Mas tem o outro lado também, que naturalmente determinados terrenos vão pedir mais intervenções. E aí a gente vai além da fundação, que são as estruturas de contenção, né? Sim. Que aí, quando a gente fala de arrimo... Mas isso também depende do projeto, né? Porque, sim. Mas dependendo do projeto, dependendo do terreno, ele vai ter contenção de qualquer forma. No mundo ideal... Tem coisa que é inevitável. Por exemplo, eu fiz uma obra que... Beleza, era um terreno de
1.200 metros quadrados, mas o desnível que você tinha entre a rua e o fundo do terreno era 20 metros. Como é que verdadeira pirambeira. Como é que você faz sem muro de arrimo? Não existe, entendeu? Mas existe assim também, né? No mundo ideal, né? A pessoa procura um arquiteto e fala, ó, eu gostaria de fazer uma casa térrea, por exemplo. Isso. E aí procuramos a situação ideal para aquilo, né? Se o cara não quer gastar, o cliente, no caso, não quer gastar tanto, provavelmente ele vai comprar um terreno mais declive e a gente faz um caixão perdido, coisa do tipo. Esse aí seria um mundo ideal, viu, Rodrigo? Eu falo que hoje essa porcentagem dos meus clientes é 5% de cliente que faz isso. Que procura, olha, eu quero uma casa assim. Alô 95, né? Cadê? Conscientização, pessoal. Conscientização. Não é. Normalmente o cliente ele já vem até com uma ideologia de como ele quer a casa. Tem clientes que acertam muito na escolha do terreno, mas tem clientes que, assim, que querem uma casa que não tem nada a ver com aquele terreno. Exatamente. E a gente tem que fazer realmente o milagre de fazer acontecer, e vocês sabem como é quando chega até vocês. Não, e daí eu acho a importância, na verdade, do cliente buscar um profissional antes mesmo de comprar o terreno, não só por conta dessa situação da fundação, exatamente para entender se a casa que ele idealiza é compatível com aquele terreno que ele está olhando, né? Então, eu faço isso, na verdade, né? Tem clientes que me procuram antes mesmo de qualquer coisa, antes de comprar o terreno e tudo. Esse último que a gente está fazendo junto, você comentou que foi desse jeito, exatamente. Né? O cliente buscou, né? Chegou até mim. Ó, Vinícius, eu tenho indicação sua, quero construir, não comprei o terreno ainda. Você me ajuda? Beleza, ajudo, vamos olhar. Então, ela faz uma seleção. Primeiro eu entendo, o que você quer de casa? O que você pensa de casa? Eu quero determinadas características. Então, dentro daquelas determinadas características, a gente como construtor, como profissional da construção, né, no caso... eu da parte de obra, você como arquiteta, o Rodrigo aí como engenheiro estrutural, a gente sabe se aquela casa ela é compatível com aquele terreno ou não, né? Bateu o olho, você já... não adianta você... Por exemplo, nessa casa que eu comentei, que você tem 20 metros de desnível, você fala assim, não, eu quero uma casa térrea. Não, comprou o terreno errado, entendeu? Então, não tem jeito. Então, se o cliente já procura a ajuda do profissional antes da compra do terreno, essa compra do terreno é muito mais assertiva no sentido de, não, quero uma casa térrea. Beleza, a gente tolera na verdade, o terreno é que tolera, né? Porque o trabalho é o mínimo de intervenção possível no terreno. Mas tem momentos que não tem jeito. Quanto mais gastar de infra, né, menos você tem disponível para gastar com a superestrutura, né? Que é o que os a turma acabamentos vê, né? E os detalhes finos também que entram, que também porque eu diria que estrutura também vai ficar escondida, cara. Ninguém vai... Exato. O pessoal se preocupa mais com a perfumaria, né? Na verdade. Isso aí, no fim das contas, para mim, é a realidade do dia a dia, né? O cara reclama de pôr uma barra de aço na viga, né? Mas aí compra a torneira de 3 mil, né? Exatamente. Gente, mas que torneira que você vai pôr se a viga cair, né? Quando for 3 mil, tá bom. Não, eu já tô... eu tô fora desse ambiente, eu não conheço muito esses números. A sua área é completamente diferente, Rodrigo. Na pra barra mim, de parou aço. Em pé o que vai pra cima lá. Vocês põem o que vocês quiserem, daí depois... Mas assim, uma dica que eu sempre dou pro cliente, porque às vezes ele não consegue ter esse recurso, ou até mesmo tá ali na emoção, no calor do momento, se ele visualizar uma água ali próxima, um córregozinho, alguma coisa passando... Viu? Vamos pedir um ensaio de solo? Vamos entender um pouco mais esse terreno? Outra coisa também que tem que tomar cuidado. Eu sempre falo que quando o cliente ele já tem vizinho dos dois lados, tomar cuidado com invasão. Então, às vezes, também vale a pena, porque às vezes o que está no papel não é o que está no real. Eu estava pensando nisso. E a topografia faz essa conferência e já entende, né? Até mesmo porque você chega na obra lá, você faz assim, né? Você fala, deve ter uns 2 metros de desnível. A topografia sempre vai dar diferente. Você sempre vai dar 2,5, 3 às vezes. Você fala, me enganei, né? Porque o olho, conforme o relevo vai acontecendo, o olho engana demais, entendeu? E aí, até para quem é corretor de imóveis, eventualmente vai vender o terreno, é um chamariz, né? Você
ter já a sondagem e já ter a topografia para venda, entendeu? Porque, isso é um adiantamento absurdo para o planejamento de todo mundo, entendeu? Mas isso é fundamental para as pessoas entenderem quando for comprar. Então, já pede, às vezes, para o próprio proprietário que está vendendo ali, porque é um custo tão baixo que vai fazer total diferença em todo aquele processo que ele vai ter. Não diria que é só baixo, não. É irrisório perto do que vai gastar na obra. E impacta no valor também do imóvel, porque assim, se achou água, consequentemente o valor de mercado daquilo ali, se você levar em consideração que você vai ter um custo para construir adicional, se fosse fazer justiça, né, o ideal seria ter um abatimento do valor do nem sei, né? O que acontece muito também é o seguinte, o terreno vai ficando lá, né? Eventualmente, a turma sabe que às vezes é difícil de construir lá. E é o que eu ia dizer agora, tem que tomar cuidado com as oportunidades, né? Porque às vezes parece assim, nossa, que bacana, achei um terreno ali que tá super barato. Planinho. Mas você não tem... planinho engana só aterro, né? Você não tem aterro com pedra. Você não tem a visão ali de como você vai construir, o que você vai construir, né? Às vezes tá lá, compra o terreno a preço de banana, mas o que você economizou no terreno, você gasta o dobro na obra só por conta dessas particularidades que a gente está falando. Um terreno que tem muito aclive, muito declive, né? Tem a questão de água. Às vezes o terreno está empacado por algum motivo, né? E aí ele está mais barato por algum motivo também. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não tem almoço grátis. Não, ninguém dá ponto sem nó nesse mundo. Bom, quando nós gerenciamos uma obra, nós temos uma equipe aqui preparada, fazendo as compatibilizações do projeto. Trabalho muito com a compatibilização com você, Rodrigo. E aí, trazendo esse lado da estrutura que é invisível aos olhos, né? Então, é muito difícil para o leigo, para o cliente, que ele não é engenheiro, ele identificar se aquele projeto está realmente bom, se aquele projeto está ruim. E, infelizmente, acontece da gente falar assim, viu, vamos dar um passo para trás e refazer esse projeto, porque esse projeto que você trouxe para mim não dá para construir, né? E aí, qual é a dica, né, de vocês como engenheiro que fala assim, olha, se vocês observarem isso num projeto de estrutura, dê uma repensada. É uma pergunta difícil, né? Mas é justamente para fazer as pessoas pensarem, porque tem profissional de todos os jeitos. Nós temos profissionais maravilhosos, que às vezes muito melhor do que a gente, mas tem profissional aí que, gente, pelo amor de Deus, como que tá no mercado? Como que paga as contas, né? Como que sobrevive. Enquanto a gente está pagando as contas, tá bem. Significa que a gente está fazendo nosso trabalho bem feito, né? Eu, quando decidi ser calculista, eu tinha muito acesso a cálculo e estrutura na região toda. E eu via muitas, porque eu trabalhava numa empresa de lajes, e lá eu orçava muita laje, e consequentemente eu tinha acesso às formas. Aí o pessoal mandava o projeto todo, aí eu conseguia ver as vigas também, tudo, né? E aí teve um caso que era um barracão e tinha um buraco para a escada, né, na laje, a passagem da escada, e o cara passou a laje e fechou, né? O piso fechou, não tinha buraco mais. Aí a gente identificou isso lá na firma e ligamos pro rapaz e falou, viu, aqui tá, né, deveria ter o acesso da escada aqui, né, tal. Ele falou, então, rapaz, complicado, hein? Como deve resolver isso aí? O engenheiro falou pro cliente. O cara que fez o projeto, entende? Tem muita gente que muitas vezes não faz muito jus, assim, ao diploma, né? Agora, você vê muito aventureiro, né, no caso. Agora, como que eu vou dizer, né? São tantas variáveis, né, que a gente pode... Porque, assim, muitas vezes é a roupagem do próprio profissional. Tem gente que prefere fazer laje maciça, a gente trabalha com laje treliçada, laje bidirecional. Então, são coisas que podem variar, né? Agora, o arquiteto normalmente já construiu outras casas e tem algum grau de experiência naquilo. Normalmente o arquiteto fareja isso e percebe isso aí, entendeu? O proprietário é um pouco mais difícil eu dar algumas métricas assim para ele, porque ele não vai conseguir, é muito técnico. Ele não tem base de comparação, na verdade. Entendi. Porque ele vai ter só o projeto dele, ele não vai conseguir ter a visão de como é feito normalmente, né? E aí você vai mas o vizinho ali fez estaca de 6 metros e deu certo. Mas você olha a casa do vizinho, é uma casa térrea com um pé direito duplo, às vezes, ou coisa do tipo, mais simples, sem grandes balanços, essas coisas, né? Aí se você tem lá um balanço de 5 metros, necessariamente você vai ter que ter uma fundação que equilibre isso. Necessariamente você vai ter que ter uma seção de viga
para ser rígida o suficiente para não deformar, como aquele caso que a gente está tratando lá, né, numa obra que nem é projeto nosso, que a gente está a gente está dando um suporte. Tá dando suporte porque realmente a pessoa não sabe o que fazer e está ali colhidinho. E é um balanço grande, fletiu de forma distinta a parte superior com a parte do superior com a cobertura. E conforme gerou essa movimentação, fissurou a parede. Fissurou não, né? Trincou a parede de entrar água, 3 centímetros, né? assim, de entrar água. Caramba. No entanto que ela me contratou para fazer um projeto de interiores para resolver... Então, É. aí, né? Mas eu diria que um indício bom pro cliente, na verdade, que não é regra, né? Não é regra, mas é preço, cara. Uhum. Porque é o seguinte, não existe mágica, né? Um projeto bem feito, ele exige tempo, dedicação, estudo. Isso para todos os projetos. Isso não é só para o projeto estrutural. Isso vai para o projeto arquitetônico, estrutural, o hidráulico, elétrico, interiores. É estudar a condição daquele projeto, né? Tudo que tem ali de particularidade, porque não existe projeto igual, né? Todos os projetos têm as suas particularidades, né? Cada um tem a sua particularidade. E quando você coloca tudo num balaio, você vê, por exemplo, às vezes você vê projetos de internet. A gente passou por uma situação parecida. Com certeza. Agora. Não, tá virando uma moda isso, de comprar projeto pronto e adaptar no terreno. Só que, cadê só que assim, o negócio só que não é exclusivo? padaria, entendeu? Não, assim, não cabe, como que... Não dá para entender como, por exemplo, um projeto é vendido muito barato e aquele profissional consiga dedicar tempo, estudar e fazer tudo o que deve ser feito e sair alguma coisa de qualidade com o preço que é... Conta, no final das contas. Então tem que pagar a conta, não tem jeito. lembrar aqui. Então, assim, é claro que um projeto caro não é sinônimo de projeto bom, Claro. né? Sim, mas um projeto muito barato, Duvide. Desconfie. Eu acho que faz total sentido isso que você está apontando, Vinícius, porque teve uma vez que um cliente veio até mim, ele já tinha um projeto arquitetônico e ele já tinha também o projeto estrutural pronto. E aí era só para a gente fazer a execução, né, a gestão de obra. Quando eu peguei o projeto de arquitetura, eu falei, já não tem... sabe quando o arquiteto não pensa parede sobre parede? Tipo, é questão de centímetros. Sim. 10 centímetros que ele traz a parede, é uma parede sobre parede, que não vai fazer diferença no ambiente. E aí, quando eu abri o projeto estrutural, eu virei pro cliente e falei Nota assim, 10. 10, ó, uma bosta. E aí foi aonde é muito difícil falar isso, porque foi custoso, né? Teve um custo para o cliente. Então, a gente trabalhou em cima, ajustou o projeto arquitetônico, manteve a ideologia ali que o cliente queria, e eu tive que falar para o cliente, a gente precisa de um novo projeto e de estrutura. Foi mais barato. E depois eu mostrei para ele. Com certeza, sim. Eu mostrei para ele. Esse Se é um a ponto. gente fosse executar essa estrutura que está aqui versus a nova estrutura, mais ainda o novo cálculo estrutural, ainda assim ele estava economizando uma média de 20%. Com a estrutura correta. Sim. Entendeu? Sim. Porque era uma estrutura superdimensionada, o coeficiente de cagaça, né? E aí, as coisas, até na execução, você já deve ter pegado muito isso na gestão de obra, a execução se torna mais longa, mais complicada, e aquele negócio que parece Confusa, que... né? Confusa, até... Retrabalho. Aí onde os pedreiros estavam, até para construir um prédio nessa estrutura. Outro sinalizador talvez que me veio seria isso, né, Amanda? Porque quem vai fazer a cotação do aço tem ali, digamos assim, uma noção boa de quanto é a taxa média de aço para uma obra, né? Se, você vai construir 180 metros quadrados, tá dando 200 mil reais de aço, é um número ok? Ou 180 metros já vi saindo aqui por 100 mil, ou 50 mil. Então aí você nessa consegue majorar, né? Porque são números, digamos assim, macros, né? Números não relacionados a coisas específicas, são números da obra toda, mas se você cruzar eles, dá para ter uma noção boa, né? Que você pega, vou gastar tantos mil reais de aço ou tantos quilos de aço
por uma estrutura de tantos metros quadrados. É que às vezes, né, Rodrigo, tem estruturas bem pontuais e específicas, Sim. dependendo do tipo da construção. Mas é onde a gestão de obra faz total diferença. A gestão de obra, quem constrói, ela consegue identificar isso antes de começar a obra. Com certeza. Exatamente. Né? Igual você falou, pegou um projeto que não tinha fundação, não tinha projeto de fundação, e aí, como é que constrói? Faz a casa flutuando? Fazer... Não, é que tinha uma nota lá que ele colocava que a parte de fundação, na verdade, era para procurar um engenheiro geotécnico, entendeu? Então, assim, para edifício... Aí fica fácil, né? Fazer projeto estrutural assim. Para edifício é muito comum, né? Para edifício é desse jeito, no fim das contas. Né? Edifício, normalmente, as empresas, antigamente, não sei como é hoje, e também não calculo edifício, faz tempo que eu peguei um edifício ou outro só para fazer. Quando você tem muitas cargas com, digamos, bastante variações e tal, aí o cálculo da fundação ele é um pouco mais complexo mesmo, assim, entendeu? Porque uma residência, a gente meio que passa com 6 metros, então a gente vai formalizar com 6 metros para não ter risco de ir lá furar com 4, furar com 3, furar com o seu... E a gente também até pensando no maquinário, né? A gente tem muito essa conversa. Até quanto o maquinário perfura para a gente... Vamos dar uma, né, para poder viabilizar com as ferramentas que a gente tem. Agora, uma fundação de prédio, aí já é uma equipe específica mesmo que vai lá, um bloco de... aí tem o cálculo do bloco de fundação específica, porque... Sei lá, é muito diferente você calcular um bloco de fundação para 150 toneladas, sei lá, 20 toneladas de momento fletor, mais o recalque que pode acontecer em relação ao perímetro. Então, você tem várias coisas que você tem que considerar para chegar numa fundação segura para um prédio, por exemplo. Mas para uma residência é muito... E assim, a questão de projeto, a gente que é da área, né, pra gente é difícil avaliar se um projeto... Porque assim, toda vez chega projetos de vários projetos diferentes pra gente executar, né? E dificilmente quem não faz o cálculo não tem, por mais que você tenha experiência de ver o que funcionou, o que não funcionou e ter essa sensibilidade com ordens de grandeza, né, de concreto, aço e tudo, né? Mas determinadas situações pedem mesmo, né? Então, quando você pega um projeto, né, que às vezes a princípio está superdimensionado, não necessariamente ele está superdimensionado. Às vezes é porque as condições ali eram propícias para aquilo. Então, quando a gente está executando, por exemplo, eu não costumo ficar apontando o dedo na ferida e falar assim, não, esse projeto aqui não presta, a não ser que sejam absurdos como eu comentei, né? Não tem fundação. Mas se tá carregado demais no aço, está carregado demais no concreto, nós que não fizemos o cálculo em si, né? É difícil você chegar e validar ou trucar o projetista e falar assim, não, seu cálculo você exagerou aqui, né? Para eu falar isso, na verdade, eu vou ter que calcular novamente para provar que não é. E assim, não faz sentido, né? Então, é um pouco do cada um no seu quadrado, né? E aí, eu puxo até um pouquinho mais, que eu acho que a estrutura, na verdade, ela não nasce no projeto estrutural, ela nasce no projeto arquitetônico. Claro. Né? Arquiteto que não conhece estrutura não sabe projetar. Exatamente. Porque, na verdade, é o seguinte, isso que eu comentei de a gente não saber se realmente era necessário ter pesado a mão no projeto estrutural ou não, né? Vai muito das condições que vêm do projeto arquitetônico e das condições daquele terreno, por exemplo. Né? Então, por exemplo, vãos muito grandes. Não adianta, você vai ter que pesar a mão, vai fazer uma viga com um vão muito grande, vai ter mais concreto, vai ter mais aço. É inevitável, né? Então, o cuidado que você comentou, parede sobre parede, ser uma coisa mais otimizada, já pensada no projeto arquitetônico, de certa forma, quando chega no projeto estrutural, o projetista ele vai ter muito mais... Alturas, né? Alturas, por exemplo, múltiplas de 20, sempre vão ser mais interessantes, porque o bloco de fechamento, seja concreto armado ou seja alvenaria convencional, eles são múltiplos de 20, né? Então, se você vai fazer um pé direito... Aliás, também, se é o superior, você pode fazer múltiplos de 36, 16, porque daí a laje normalmente tem 16 centímetros. Então, essas considerações são interessantes na hora de Sem dúvida, mas eu vou te contar um segredo, cara. O que acontece?
essa é uma preocupação que poucos têm. Pouquíssimos. Arquitetos e engenheiros, poucos têm. Aí você chega na obra, o que eu faço na obra, cara? Eu arredondo. Pra mim é tudo múltiplo de 20, não tem como. Ficar cortando bloco, não vou cortar bloco pra chegar e emendar colocar uma viga ali. É que, então, assim, a maioria dos arquitetos, eles não entendem, é que assim, quando a gente passa na faculdade, sendo muito sincera, o arquiteto, ele tem muito, a noção é básica da estrutura. Então, e ele vai no básico também, no projeto. Ele vai colocar um forro de gesso com 15. Então, ele vai considerar o pé direito que ele quer, mais 15, a laje, bateu. Mas ele esqueceu que ali tem que passar elétrica, ele tem que passar hidráulica. Qual que é o caminho que essa hidráulica tem que percorrer, porque tem a descida do cano. Então, assim, se for um ar-condicionado de forro também, precisa ter um pouco mais alto. E aí o arquiteto que não coloca o pé na obra não sabe o que é. E se aplica para engenheiro, né? Porque assim, para efeito de faculdade, né? Você vai lá fazer os cálculos, é viga de 20 por 40, né? O pessoal coloca lá, né? Mas que bloco tem 20? Nenhum bloco tem 20, né? Não. Nenhum bloco tem 15. Tem 14 ou... Aí a pessoa coloca a tábua do lado, você projeta para 20, vamos supor, né? Colocando cobrimento de 2,5. Então a armadura que vai sobrar ali no meio tem 15. Se a parede tem 19, você perde meio centímetro de cobrimento de cada lado. É claro que assim, não vai dar um problema visível tão claro, mas tá fugindo da norma por uma coisa que muitas vezes se aprende na faculdade desse jeito, viu? Outra coisa que é muito comum, e eu ganho clientela por conta disso, que é uma coisa muito boba, que é as vigas do bordo serem sempre pelo menos uns 10 centímetros mais, nossa, isso mais fundas do que as vigas internas. É a verdadeira compatibilização, né, Rodrigo? Porque assim, o pessoal, eles esquecem dessas vigas e vem aí depois, na obra, já está pronto. Você já viu aquelas que dá até vertigem quando você passa numa obra que está em andamento? Aí o cara do forro fala assim, mas aqui o forro não passa, então não dá uma desgastada nessa viga. Nossa senhora. Dá até um... mas olha, já vi em casa de alto padrão acontecer isso. Então, o arquiteto, o gestor de obra, o responsável da obra, ele não teve ali o domínio, né? Mas, novamente, é o que você falou, né, Vinícius? Não é a função de quem está no canteiro de obra fazer isso. Isso tem que vir pronto de um escritório que foi contratado para fazer os projetos. Exatamente. Apesar de que a gente ainda, na obra... Tenta resolver. A gente recebe os projetos, né? É difícil. Não existe projeto perfeito. Vamos ser sinceros, a obra não é um conto de fadas. A gente precisa de pessoas qualificadas para poder ajustar as coisas, porque vai acontecer percalços, vai acontecer imprevistos, coisas que não foram previstas no projeto. Isso eu estou dizendo de projetos bons. Tem que arrumar o carro andando às vezes. Né? Só que quando o projeto é ruim, aí isso se potencializa, porque aí é jeitinho em cima de jeitinho que você tem que ficar dando na obra, que depois vira salada de frutas E tem uma questão, né, Vinícius? Você como executor, né? Você vai lá, tá vendo ali que a viga, por exemplo, deveria ser um pouquinho mais baixa, por exemplo, para facilitar tudo depois, né? Exatamente. Você como executor, assim, você pode ser de má fé, por assim dizer, e fazer daquele jeito mesmo. Não diga má fé, fazer só o seu, por assim dizer, né? Não tá agindo de má fé, mas poderia ter feito... vamos fazer uma tabiquinha aqui para poder... Entendeu? Então, para vocês que estão... Estou te cortando, Rodrigo. Para vocês que estão assistindo, que a gente está comentando aqui, para vocês entenderem, é que a casa ela tem uma viga em todo o contorno, basicamente, né, a maioria delas, e internamente tem as vigas que vão ali trançar no meio dessa viga principal. Isso quando a gente está falando que a borda não tem parede, no caso. Por exemplo, no caso, tipo de garagem, Exato, na verdade. Tem uma estrutura, uma garagem. Então, essas vigas que estão acontecendo nesse miolo da garagem e você quer um forro de gesso contínuo, essa viga tem que ser, no mínimo, 5 centímetros acima da viga do contorno. E aí você tem um pano de forro único. Aí fica aquele ambiente mais longo, né? Senão fica aquelas verdadeiras interrupções... Sim. Que a gente, quando passa assim aqui, não teve compatibilização. Exatamente. Esse é o tipo de coisa que às vezes por exemplo, chega às vezes algum projeto pra gente executar que não foi pensado nisso,
é que é duro. Às vezes a gente identifica, né? Mas é aquilo. A gente tem tanta coisa para se preocupar que alguma coisa, se não está no projeto, né? A gente não vai olhar lá na frente e pensar nisso. Mas a gente acaba identificando bastante coisa e a gente se antecipa. Quando tem essa situação, por exemplo, e a gente consegue pegar na obra, tempo, né? o que eu faço é colocar um fundo falso na viga. Eu baixo um pouco. Sim. Aumenta a capa de concreto. Assim, só concreto, só para fazer aquele acabamento. Mas não É pode... o ideal, né? Não, mas não pode, vamos dizer assim, criminalizar o executor que não se atentou a isso e passou, porque ele está executando o projeto. Tem muita coisa acontecendo na obra e se ele executou o projeto fielmente, não tem como você falar que ele errou, que ele não viu aquilo, entendeu? Sim, não era obrigação dele, né? Viu? E aproveitando a oportunidade, conscientização de boas práticas, O né? Rodrigo veio aqui só para conscientizar. É o seguinte, não me tira, por favor, a capa de concreto da parte de baixo de uma viga biapoiada, porque aquele aço ali embaixo, ele é o aço principal da estrutura, entendeu? Quando você tem uma viga biapoiada, ela está tracionando a parte inferior. Aquele aço embaixo que você está tirando ali, aquela capa de concreto, o que acontece? A capa de concreto, né, o capeamento da viga, ela não é uma coisa que o pedreiro ou o engenheiro faz porque quer. É normativo, tem que ter aquilo, porque o aço, em contato com a água, ele corrói. Então você tem o concreto no entorno para proteger o aço da umidade do ar. Se você come a capa de concreto embaixo, isso a hora espalha, que você... né? Sim, consequentemente espalha. Você vê, às vezes, quando a armadura está oxidando, ela expande o volume dela, chega a estourar o pilar, né? E aí, quando você rapa ali embaixo, o concreto vai tirando aquela capa de baixo ali, você está necessariamente tirando o cobrimento da viga, da armadura principal da viga, e aumentando a possibilidade de uma patologia. Porque se ela oxidar, óbvio que não vai acontecer em 2 dias, né? Mas dentro de alguns anos ela pode vir a ter problema estrutural por conta disso, entendeu? E o pior, vai estar escondida dentro do forro lá e você não vai estar vendo. Você nem vai Quando descobrir. você vê, já o negócio já foi. Mas tem uma coisa que eu falo, assim, tem itens e itens da construção, né? Tem aquela construção que é muito bem executada, que aí no momento da concretagem da viga teve a vibração daquele concreto, então aquele concreto ele abraça todo. E as bicheiras que existe, que é Resto de isopor na forma. Essas bicheiras aí, no ver de vocês, né? Às vezes pode acontecer que é uma loucura, gente. Concretagem de vigamento e laje, vocês sabem que depois merece um churrasco, merece... Por isso que o pessoal brinca em obra que é o churrasco na laje. Porque é tenso mesmo, é muito tenso. Mas quando acontece ali, tem um item que aconteceu porque foi no calor da emoção e tem aquele que foi mal feito mesmo e que você vê o erro em toda a residência. Como que vocês resolvem isso? Que é um dos itens que vocês têm que preocupar quando estiverem construindo. Olha, o que acontece? Da mesma forma que eu falei de os projetos bem executados, né? Dão um problema. Da mesma forma, na obra, você fazer tudo como manda o figurino, você ainda corre o risco de ter problemas, né? Então, a obra vai ter problema. Vai ter. Isso acontece. Você não sabe o que Aonde? e quando vai acontecer. Sim. Mas vai ter algum tipo de problema, né? E isso vai acontecer você fazendo tudo como tem que ser feito, tomando todos os cuidados, vai ter. Então, se você não tomar os cuidados, você vai potencializar que esses problemas vão crescer muito, né? Vão ficar muito maiores e em muito maior quantidade, né? E a laje é um marco para a obra, né? A concretagem da laje. Então, por isso que tem todo esse cuidado de conferência de armadura, né? É um trabalho que a gente tem que fazer. O gestor de obra é o mínimo que ele faz. É o mínimo, senão ele não está gerindo obra. Montou a estrutura, a caixaria, então ele tem que verificar tudo que tá sendo feito, tudo como foi feito, e realmente assim, verificar cada detalhe, né? Para que isso minimize. Mas ainda acontece, às vezes é uma forma que abriu, né? E acontece porque quando lança o concreto é uma pressão muito grande. Sim. Por isso que a gente fica com aquela tensão, né? Às vezes a forma tá bem estruturada, ela tá bem encaixadinha ali, mas quando lança que ela faz e gera aquela barriga.
Não é um problema estrutural. E sim que a forma deu uma leve, abrir e a gente vai ter que resolver isso depois. Uma vez que abriu... pode fazer desastre. Uma vez que abriu, não adianta. O concreto é muito pesado, ele não volta pro lugar. Não tem como você ajeitar uma forma no lugar. Então você tem que... E aí, aí respondendo a sua pergunta, cada caso é um caso. Né? Sim, não adianta, não tem receita de bolo. A pessoa com experiência lá no momento vai tomar a melhor decisão e muitas das vezes, a maioria das vezes, em conjunto com o projetista. Né? Daí também a importância do projetista estrutural ser acessível. Porque obras acontecem, problema que precisam ser resolvidos na hora. E se não tem tempo, assim, eu vou ver, amanhã eu te respondo. Né? É na hora. Acontece muito até em fundação, né? Que, pegou, tá furando aqui, não conseguiu pegar aqui, o que a gente faz? O projetista na hora já redimensiona a fundação, ó, agora faz um furo aqui e outro ali para poder compensar aquele que você não conseguiu. A parte da laje, de certa forma, a mesma coisa. Abriu determinada forma ali. Onde é que abriu? Onde é que tem essa bicheira? Essa bicheira tá entre vãos, né? Qual que é o tamanho desse vão? O que essa viga tá pegando ali? Tem situações que são mais simples, tranquilas, né? Depende que você não precisa acionar o projetista para resolver, né? Você consegue... É muito pontual. Então, você ter a experiência e ter a sensibilidade e entender como que funciona a estrutura, esses problemas são resolvidos em loco na hora, né? E essa é a importância da gestão de obra, porque o problema está acontecendo ali, você tem que ter a ideia técnica de como resolvê-la. Então, e tem, assim, o mundo é cheio dos espertos, né? E tem muita gente que quer, digamos, tirar o Vinícius da jogada. Entre nós dois, entendeu? Mas é porque o que mais você acontece. faz arquitetura e o cara quer me contratar para fazer o cálculo de estrutura, e aí ele fala, mas... Você faz umas 3 visitas lá, vê as ferragens para mim. Não, o problema já aconteceu. Gente, a obra ela é uma coisa que decorre dentro de um ano. Ela tem vida, Rodrigo. Para eu fazer não adianta você pegar uma amostragem dessa assim. Exato, o que eu vou garantir indo lá na obra? Eu vou medir, vou ver. Mas eu vou falar para vocês. Senão eu vou ficar... Entendeu? Eu não faço visita, eu não faço muito visita técnica, mas assim, me dá muita dor quando eu faço o projeto e o cliente fala, vamos fazer só as visitas. E às vezes, porque às vezes a gente também tem que tentar ali encaixar de alguma forma. E aí eu tentei encaixar para esse cliente, falei assim, não, vou fazer as visitas, então pelo menos uma vez por semana, né, o nosso coordenador de obra vai até a obra e vai fazer a fiscalização. Mesmo assim, a gente estava chegando na obra e quando chegava na obra, você já estava arrumando aquele negócio que já estava errado e eles já estavam prontos para fazer outra coisa errada. E aí o cliente não é dinâmico, assim, né? Aí, a obra é muito dinâmica e você fazer visitas pontuais, você tá travando, você tira todo o vira dinamismo. Chato. Você vira o chato. Ih, chegou o cara, a mulher que vai mandar eu refazer tudo aqui. Aí o cliente ainda falou assim, viu, mas vocês estão tendo muito desentendimento com o empreiteiro, vou reduzir essas visitas. Nossa, agora vai dar mais certo. Vai melhorar. Ó, nota 2. Não, nota 2. E aí, vamos conscientizar aqui também. Nesse caso, eu falei assim, eu não vou conseguir te atender, porque quando eu chegar, já vai estar tarde. Então, essa questão é extremamente importante. Saber gestão de obra é fundamental. Agora eu vou dividir com vocês um arrependimento. Se tem uma coisa que eu me arrependi no início da minha carreira, foi justamente não confiar na automação. Achava que era supérfluo, achava que era flu-flu demais, sabe? Mas hoje eu aprendi e mudei completamente a minha opinião. E tudo bem, os tempos mudam e a gente também precisa aprender. É trazer a tecnologia a seu favor. E é isso que eu faço nas minhas obras com o apoio do meu parceiro, que é a Concept House. Eu trago para as minhas obras tecnologia de cenas com qualidade. Então eu tenho cena de filme, eu tenho cena de ambientes qualificados para o meu cliente.
Então entenda a sua necessidade e clica aqui no link abaixo que você vai entender o mundo da automação e tudo que é possível nele. E claro, assista também todo o nosso episódio falando sobre automação. Alexa, voltar ao episódio. Ok, voltando ao espaço assinado. Bom, falamos muito de estrutura, né? E tem muito aquela conversa, existe um sistema melhor que esse, aquele sistema é melhor do que aquele, um sistema construtivo. Mas, na verdade, hoje a gente trabalha com o nosso cliente de forma estratégica, porque cada projeto, ele pede um tipo de estrutura, né? Mas, assim, o que vocês mais indicam para o cliente que é um sistema robusto, sem transtornos, sem dor de cabeça? Claro que manutenções existem. Eu falo sempre para o cliente, gente, é igual um carro, uma casa. Precisa de manutenção, é normal. Mas existem aqueles sistemas construtivos que vão pedir mais manutenções e aqueles que não vão. Tem algum que eu acredito que eu já sei a resposta, mas para o nossos ouvintes aqui, qual que vocês mais direcionam? Olha, eu acho que a questão do método construtivo, né, a escolha do método construtivo, ela tem vários pontos a serem observados, né, a serem analisados, e isso é feito ainda lá no início, na fase de projeto arquitetônico, né, porque dependendo do sistema construtivo, o arquiteto vai direcionar o projeto arquitetônico para uma coisa ou para outra, né. Então, existem sistemas construtivos mais baratos, existem sistemas construtivos mais rápidos, existem sistemas construtivos com menos manutenção. Então, tudo vai depender do objetivo do cliente. O que ele busca, né? Então, por exemplo, eu já construí casa em alvenaria estrutural, já construí casa em sistema tradicional, né, concreto armado, já construí casa em tijolinho ecológico, já construí casa em estrutura metálica, né? E cada um tem uma particularidade. Então, é muito do que o cliente gosta e do que ele está buscando, né? Então, quando a gente fala assim, ó, eu quero custo, eu quero o menor custo. Eu ainda, de tudo que eu fiz até hoje, para mim o menor custo é a alvenaria estrutural. Só que, por um lado, ela é mais limitada. Você não consegue grandes vãos. Aí você quer uma casa mais arrojada, um projeto arquitetônico mais imponente. A alvenaria estrutural, infelizmente, não é para você, né? Exato. Então, você acaba indo pro sistema tradicional. E que também, gente, dá para trabalhar em conjunto, sim, né? Dependendo do projeto, mista, a gente pode fazer uma estrutura mista ali para uma questão de viabilidade, que é também ok. Faz todo sentido. Porque aí, no caso, otimiza o que dá para otimizar e realmente vence os vãos e tudo em determinados pontos da casa, né, com a estrutura convencional. A estrutura metálica, né, ela te dá um dinamismo e ela é incorporada na arquitetura também. O pessoal gosta mais de um o estilo estilo industrial, né? Ela realmente fica muito slim, vamos dizer assim, muito leve, vence grandes vãos, maravilhosa. Só que em outra partida, aí a questão de manutenção, eu acho que nossa, ela é muito suscetível a infiltrações. Ela tem umas dificuldades que... É porque a movimentação é diferente, né? A movimentação de alvenaria, né? A movimentação do aço ali com... as vinculações com a alvenaria, né? A alvenaria é um material bem rígido e o aço é um material que trabalha mais Quer dizer, o aço bem calculado vai trabalhar só na movimentação plástica, né? Exatamente. Já elástica, perdão. Movimentação elástica. Já o bloco estrutural, ele não admite essa flexibilidade que o aço... Então, a alvenaria tende a trincar nas vinculações, né? Você tem que trabalhar com friso, tem algumas coisinhas que você tem que fazer para tomar cuidado. Tem várias coisas assim. E aí vai muito de qual é o objetivo final do cliente. Eu quero uma casa barata. Não, eu quero uma casa... Barata não, vamos mudar a palavra. Eu quero economizar no sistema construtivo, ou não. Eu quero que seja rápido a minha casa, né? E nisso, por exemplo, a estrutura metálica é maravilhosa. Com
com um mês você tá com a casa de pé, né? Exato. Né? Mas em contrapartida ela é mais cara e tem. Mas cada é por sistema... isso, e é por isso que é interessante você também investir um pouco mais em projeto no arquiteto que entende do que está fazendo. Porque eu já levei também para o Rodrigo, quando a gente direciona, né, o projeto para vocês, eu já gosto de direcionar assim, olha, essa parte aqui eu pensei no concreto armado, e nessa parte aqui a gente consegue fazer na alvenaria estrutural, porque Sim. são vãos menores e tudo mais. Fazer ali um mix, ok, tá. É interessante fazer um mix ou outro, mas não vira salada de fruta, né? Tomem cuidado, porque depois dá um conflito também, essa mistura demais. É que tem momentos, na verdade, alguns projetos que às vezes a gente estuda, fala assim, não, a gente vai fazer essa parte aqui em alvenaria estrutural e o restante vai fazer em concreto armado. A gente já teve várias conversas desse sentido em alguns projetos, né? Só que chega um momento que a parte de alvenaria estrutural está tão pequena perto do outro que não faz mais sentido, entendeu? Sim. Então, vale mais você realmente padronizar o sistema construtivo. Então, cada projeto é diferente do outro. Então, a gente tem que estudar caso a caso. E, assim, é a minha realidade diária, né? Essa questão do método construtivo. Todo mundo vem, assim, é padrão. Ninguém está inventando nada. Quando a pessoa chega e fala assim, eu quero construir uma casa com menor custo. Todo mundo tá atrás de fazer isso, entendeu? Ninguém quer rasgar dinheiro, mesmo sendo um padrão elevadíssimo. Exato. Se você tem uma solução que vai economizar, ela vai querer essa solução. Sim. E aí eu trabalhava em cerâmica, na empresa que eu trabalhava, e era muito comum a pessoa, porque assim, a pessoa põe na cabeça que o bloco cerâmico estrutural é maravilhoso, resolve. Só que não, ele tem bastante limitação no fim das contas. Ele é um método construtivo maravilhoso, muito rápido, prático, limpo, consome menos aço, né? Mas que é adotado em situações bem específicas. Exatamente, mas você tem limitações. Só para o pessoal entender que a gente vai falando tecnicamente e tudo, o bloco estrutural, o próprio bloco é a estrutura da residência. Existe norma para isso, tudo então, por exemplo, ela tem uma limitação nos vãos. Então, o concreto armado, que é o que a gente está falando, é aquela estrutura tradicional que é o pilar e viga, e tem só os blocos de vedação. Isso te permite mais personalização no projeto. Então, só a estrutura metálica, além do fato dela ser um pouco mais cara, ela tem umas questões, porque assim, aí parte para um tipo de construção que depende mais da indústria. E por esse motivo, você tem padrão de tamanho de peças. Então, eles não fazem... Aliás, claro que pagando faz qualquer coisa. Mas normalmente se vende 6 e 10, ou 6 e 12. Então, se você vai ter uma viga de 5 metros, por exemplo, perda, né? Você vai perder. Entendeu? E outra coisa, o brasileiro... E assim, eu já visitei alguns outros lugares que eu vi outros métodos de construção que também funcionam bem. E as pessoas estão habituadas àquilo. Mas o brasileiro não gosta das coisas vibrando. E a estrutura metálica vibra. Ela dá uma sensação diferente na casa, assim. Depende, cara. Dos vãos e tudo, né? Mas... É que, na verdade, é o seguinte, aí depende... É que você vai ter que trabalhar um pouco mais com a acústica também, que isso impacta. Mas o que eu acho que ele tem aquela sensação... Tem. Se você faz em concreto, por natureza, a peça de concreto ela tem que ser maior, mais robusta. Então, a rigidez do concreto ele é significativamente maior. É claro que assim, se você vai fazer uma viga de metálica para um vão de 10 metros, vai dar lá 50, 60. Uma viga de concreto vai dar 1 metro e pouco, né? De altura. Depende das cargas. Isso, as cargas que você vai ter lá. Só que, consequentemente, uma viga de 1 metro tem uma rigidez muito maior. Sim, né? Porque o braço de alavanca que tem em relação... Aí é uma coisa mais técnica, né? Mas enfim, já a viga metálica ela tem essa sensação de vibrar um pouco. É claro que depende dos vãos. Se você tem vãos pequenos, você tem os apoios mais próximos, consequentemente as peças têm menos liberdade, então você vai ter menos vibração. Mas se você tem vãos grandes, a estrutura metálica tende a vibrar um pouco mais. Sim. Mas assim, se a pessoa estiver bem com isso também, né? E aí a gente falando dos jeitinhos brasileiros também, né? Nós não temos só esses modelos construtivos hoje, nós temos ainda o steel frame, claro, que ainda está bastante, tem muita gente a favor, muita gente contra, ainda não está tão polarizado no mercado.
E nós temos o ICF também, que é a estrutura A famosa casa de isopor, né? É a famosa casa de isopor. Mas tem vários tipos construtivos do ICF também, que é o EPS. Então, tem o projetado, tem o bloco, enfim. E aí, o que vocês acham desses principais modelos que eu estou pontuando aqui? Vamos lá. Que para mim é o mais polarizado de todos, é o steel frame. O que vocês acham do steel frame? Eu penso assim, ó, a gente vai aonde a música está tocando, né? Se o pessoal, por via das, assim, eventualmente começar a fazer steel frame, eu, particularmente, eu não tenho amores por uma coisa ou por outra. Eu vou fazer o que me procurarem para fazer. Só que o steel frame esbarra em algumas coisas. O aço é caro. Entendeu? O aço não é. A casa ela é feita de hastezinhas e tal, que acaba. Você modula a casa com aquelas hastes de forma com que fica uma estrutura bem leve e, consequentemente, também é rápido de fazer porque os painéis vêm pronto e tal. Só que não é barato. Né? Não é, digamos que você comparando preço a preço, ainda não é uma coisa que valha tanta pena hoje em dia. E aí é aquela coisa, o pessoal fica naquela, vai trocar o certo pelo duvidoso, né? Então, o concreto armado, todo mundo fez desde muito tempo e está funcionando. Eu acredito que se viabilizar financeiramente mais essas coisas, aí a tendência é que se aceite mais no mercado. Eu acho que, na verdade, no final das contas, a linguagem universal é o dinheiro, né? Não, mas não tem, é o que você falou. Por mais alto padrão que seja a casa, por melhor que seja o que as pessoas querem, ninguém quer rasgar dinheiro, né? Então, se você tem o sistema tradicional e qualquer outro sistema alternativo, vamos dizer assim, né? A primeira coisa que vai ser analisada é o custo. Né? Exato. Para fazer exatamente a mesma coisa, eu tô falando, né? Porque senão porque a gente tem que entender também que cada sistema tem uma particularidade, vai ter benefícios, vai ter vantagens e desvantagens, cada um tem o seu, né? Mas a primeira análise é sempre o custo, né? Então, o que custa para fazer no tradicional, o que custa para fazer na casa de isopor, no steel frame, na estrutura metálica, qualquer outro sistema. Eu acredito que tem um perfil social também, né? Porque assim, a gente no Brasil tem, pelo menos eu acredito isso, né? A gente tem a premissa de fazer a casa para descansar, né? Você vai fazer a sua casa para você não precisar mexer naquilo lá, né? Você vai fazer para morar. No brasileiro, ele não dá manutenção. Exato. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas já são habituadas a reformar. Elas gostam de mudar as coisas, entendeu? Você vê as casas, elas estão o tempo todo com mudanças, assim. É meio que natural. Eu acho que é uma questão até de viabilidade também, né, Rodrigo? Hoje, se você comparar os valores, né? A viabilidade, a facilidade de um americano fazer uma reforma é muito prática, até mesmo se tratar marcenaria. Você entra naqueles modulados lá com uma boa qualidade e você já monta a sua casa em um dia. Então, mas aí você vê que tem toda uma cadeia de indústria antes, né? Exato. Porque para a peça estar pronta e estar barata e a mão de obra estar qualificada, não é uma coisa que vai da noite pro dia se tornar viável, né? Exato. E a gente não tem. A gente entra nessa questão da mão de obra, que é um dos pontos principais também. Beleza, depois da casa pronta, né? Por mais que não tenha intenção de fazer manutenção, sempre tem uma coisinha ou outra para mexer na casa, né? Vai instalar um móvel, vai, sei lá, quebrou alguma coisa, você precisa consertar. Qual a dificuldade disso? Quando você está fazendo no sistema tradicional, né, o que a gente tem de oferta de serviço para dar manutenção na casa é absurdo. Qualquer lugar, qualquer cidadezinha que você for, você vai ter alguém ali que faça minimamente o que precisa ser feito. E não só isso, né, Vinícius? A estrutura convencional, que é o pilar e viga, qualquer um pode mexer. Claro. E é muito difícil dela vir, se ela está bem feita, é muito difícil dela vir ali. Ela aceita desaforo. Então, as outras, dependendo do tipo de estrutura, não. Exato, é muito delicado, né? Indo para o ICF, gente, eu tô conhecendo bem, vindo nesse meio agora, nós vamos fazer a casa de ICF aí, mas eu vejo que o brasileiro ele sempre tem um jeitinho. E isso que até atrapalha o desenvolvimento dessas outras estruturas.
O ICF tem aquele que é projetado e tem aquele que é o bloco, aonde você coloca o aço dentro e depois você faz o concreto usinado. Então, o concreto vem na usina e concreta toda aquela parede de uma vez só. Então, você monta a parede de 3 metros e já faz o concreto. Eu acho que isso aí não enche até o topo. A não ser, pelo menos o que eu conheço, eles têm que encher fiada a fiada. Não. Porque senão estoura embaixo. Não, ele já enche até o topo. No entanto, que você monta as escórias antes do enchimento. Isso é É que existem vários métodos. Existem vários métodos. Lá Acho que é dependendo da empresa, na naquela verdade. Quantum que eu fui, eu achava ela que é pontual. ia ser muito prático se pudesse concretar tudo de uma vez. Não. Aí ele falou pra mim que não, você concreta fiada a fiada. É 1 metro a fiada, mas de qualquer forma, senão a peça estoura embaixo. Entendeu? Esse da Artsy, que é ArtX, né? A sei. marca. Você monta, ele tem a escora própria. Então você tem as escoras, eu acredito que é cada 1,5 metro, não sei específico quantos metros, que você tem eles montam nessas mesmas escoras, vem a estrutura de uma passarela. Sei. E aí você vem com concreto usinado, que aí você enfia o Por mangote cima. lá e dentro e vem subindo e vibrando aquele concreto, para não desagregar o concreto. E aí esse método, ele tem uma normativa para seguir, que é como faz essa concretagem. E mesmo que seja esse método que você está falando, que é fiada, ou esse que eu estou falando, que é um concreto único. É o concreto usinado, correto? Não, então, esse de fiada a fiada não é, porque não dá volume. Não tem, se é fiada a fiada, não tem como ser usinado. Você tem que virar em obra. Então, aí esse aí não vale a pena. é uma questão que realmente eu ainda não conheço. Eu conheço que A empresa ele é americano. Viu, até tem que cortar esses nomes de empresa que eu falei aqui, mas eu fui visitar a empresa lá, que eu fui com esse intuito, entender qual que é o benefício da coisa, né? E aí eu falei pra ele, mas beleza, né? Então sobe a parede, vem com concreto, já concreta a laje, tudo de uma vez. Não, senão estoura a forma embaixo, tem que concretar fiada a fiada. Aí de lá, da empresa, da palestra... Mas aí perdeu todo o rendimento da obra. E qual é a garantia técnica? Porque na verdade, esses sistemas alternativos, uma das coisas que eles mais vendem é a velocidade. Sim. Mas muda muito pouco. Que é o que a gente está vendo. Ele muda só no levantar e cobrir. Hoje, na residência, na construção, o levantar e cobrir é rápido. O problema é quando entra em acabamento. Quando entra em acabamento, tudo acaba menos a casa. Porque é um que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. E é onde a obra vai se estendendo. Mas eu acho que, assim, eu acho que cada método... Eu não conhecia esse que você apontou, eu conheço esse outro, que, no entanto, que eu até fiz vários questionamentos para a empresa. Eu falei assim, mas esse concreto, se ele for lançado a 3 metros de altura, ele vai desagregar quando chegar lá embaixo? Exato, então eu tenho que ver isso. Tem que ser um concreto mais método, fluido, né? É um método bem bacana, porque você ergue a casa em 2 semanas. Você chega na altura de laje em 2 semanas. É muito bacana. Mas bom, filho. Bom, a gente não vai entrar nesse mérito, a gente vai estudar um pouco mais aí. O ICF, na verdade, eu até estou estudando para... Inclusive, eu ia falar contigo a respeito disso, então eu estou pensando em fazer uns projetos e tal. Bom, falando da questão da estrutura, eu particularmente prefiro muito concreto. Assim, tem os métodos novos que eu acho que totalmente válido, vamos estudar, vamos aprender, se for aplicável e barato a gente faz. Mas igual ao concreto, porque assim, eu digo, o concreto é maravilhoso, é uma rocha líquida que se transforma num elemento que você gostaria. Quer fazer o pilar redondo, o concreto faz. Quer fazer o pilar quadrado, o concreto faz. Quer fazer o pilar retangular com buraco no meio, o concreto faz também. Faz tudo que você quiser, entendeu? O concreto é muito bom, desde que bem dimensionado, claro, desde que entendendo o comportamento daquilo, né? Mas é isso. Eu particularmente também fico na estrutura convencional. Alvenaria estrutural e concreto armado, porque... Aí você consegue fazer qualquer coisa, né? Na verdade é aquele negócio, né? Para que eu vou inventar a roda das coisas que estão funcionando? Sim. Por mais que o sistema o nosso setor de construção civil ainda é muito arcaico, né? Mas eu acho que ele só não evolui também porque isso funciona, né? Essas coisas mais simples, a forma de executar mais simples como a gente faz... funciona, né? Todo mundo sabe como é que faz. Você, depois de pronto, você sabe como dar manutenção, quem procurar. Então, eu particularmente, gosto mais do sistema tradicional. Claro que a gente nunca se fecha para os sistemas alternativos para poder atender
demandas que o sistema tradicional não atenderia. Né? E é sempre bom pontuar, né, gente, que a mão de obra hoje está escassa. Sim. Então, assim, se está funcionando, se aquilo está funcionando, se a gente tem mão de obra para isso hoje, ok. Aí vai vir um novo método, vai existir mão de obra qualificada, tá pronto, a população tá pronta para isso, a população tá pronta para mais manutenções na residência, tem que entender os prós e contras em todo... Não que o concreto armado não tem manutenção, mas eu ainda acho que é a estrutura que tem menos manutenção hoje, né? Bom, esse bate-papo tá maravilhoso, agradeço mais uma vez. E aí nós vamos para o nosso segundo bloco, que é assina ou reprova. Então, é justamente uma brincadeira que eu vou falar algumas coisas para vocês e vocês podem aí concordar ou discordar um do outro, mas eu gostaria de uma resposta. Mas é algo bem bacana. Vamos lá. Pilar espesso sendo maior que a alvenaria. Então, a alvenaria é fina e o pilar é espesso. Assina ou reprovo? Pode ficar em cima do muro? Porque depende da arquitetura, né? Se for não um vai ficar em cima do muro, não. Não então vai ficar reprova. falando que tudo depende da arquitetura. Então reprova. Se for um pilar embutido em alvenaria, tem que ter a dimensão da alvenaria. Se precisar, aumenta para 19 a alvenaria, entendeu? Mas não vai deixar o pilar aparecendo no meio da parede lá, né? Numa casa, reprovo com certeza. Se vai para uma obra estrutural, uma obra industrial, por exemplo, aí não. Aí eu acho que... Porque até o pilar vai ser muito robusto para chegar se for uma obra industrial e tudo, eu acho que fica até bacana, na verdade, assumir o pilar. E construtivamente tem que ser, né? Porque aqueles pilares altos de cobertura, ele tem que ter a seção no sentido para dentro, porque se ele ficar rente à parede, ele vai ser muito suscetível à dobra, né? Mas no nosso caso, que é casa, eu reprovo. E aí tem a questão que os problemas deles têm que ser resolvidos primeiro em projeto, né? Então tem aquele projeto que o arquiteto não pensou na estrutura versus esquadria. Então a espessura da alvenaria é fina e para a esquadria eu preciso de uma espessura maior. Vocês assinam ou reprovam resolver com um reboco? Aqueles 2 dedinhos de reboco, sabe? Isso é um pecado, isso aí não... Eu reprovo bastante, né? Isso é um pecado, isso aí tem que ser resolvido no projeto, na verdade. Mas aí a gente tem uns profissionais e profissionais que aí você com certeza Peso já deve ter pegado... morto. Você já deve ter pegado projeto arquitetônico com a espessura de alvenaria de 15, que não existe, né? Não, tem muito, na verdade. Né? Então, os projetos legais, assim, igual o seu, por exemplo, tem muito obrigada, o osso, né? Que a gente chama o osso e a parte acabada, né? Exato. E o calculista respeita o osso. Exato. E aí o acabamento fica por conta. E até mais fácil na execução também, né? Porque o cara monta a alvenaria e depois coloca as formas, então é só encher. Bom, eu tenho que perguntar. Casa em radier. Assina ou reprova? Casa de alto padrão em radier. Assina ou reprova? Em alto padrão não dá, né? Reprova. Depende do projeto. Depende do vão, das coisas. Mas alto padrão vai ter vão grande, né? Essa é a questão. Aí você tem carga concentrada demais num ponto. Para atender aquilo, você teria que fazer um radier. Eles estão me perguntando aqui o que é radier. A gente está falando bem prática. Né? Radier é uma laje que é um elemento de concreto que vai rente ao solo, que tem a finalidade de receber as cargas pontuais ou lineares da estrutura e descarregar elas numa área maior na superfície do solo. Essa é a finalidade do radier. Quando a casa é padrão mais baixo, uma casa terra, dá para fazer um radier e alvenaria estrutural. Quando o solo também é correspondente, eu acho muito praticável, assim, sabe? Mas quando você tem vão, sei lá, 10 metros, por exemplo, no pé daquele pilar, não dá para ser um radier. Ele vai sofrer a torção. Você vai ter que ter fundação lá. E aí, se você vai ter estaca lá... Aí é muito mais uma questão do projetista, né? Porque se vier no alto padrão um radier para eu executar, eu vou executar também, não vai ter problema. Mas para execução, na verdade, o radier é até mais simples de fazer. Mas realmente, aí é uma questão do cálculo estrutural, né? Piscina suspensa. É o terror, hein? Né? É o terror. Eu calculo só, não executo. Pra executar. Eu aprovo, eu acho demais, eu acho legal. A quantidade de coisas para dar errado é gigantesca, cara. Mas se tem que fazer, vamos fazer. Mas é aquilo também.
a gente tem que, o cliente tem que entender tudo que impacta, né? Não adianta querer fazer uma piscina suspensa e achar que vai ficar no mesmo custo de uma piscina enterrada ali. É diferente. Você tem que trabalhar com um monte de redundância para a quantidade de coisas que podem dar errado, né? Sim. Então... Tem, como você diz antigamente, né? Tem tudo para dar errado. Tem tudo pra dar Então, contrate um profissional adequado para executar essa piscina suspensa. Claro. Não, dá para fazer. E a gente tem métodos, a gente tem tudo para fazer, né? Só que é trabalhoso, é caro, e a gente não dorme direito, né? Porque é a quantidade de problema que pode ter, mas dá para fazer. Bom, cliente que quer fazer a casa toda no concreto aparente. É que aí não é muito a sua preocupação, né? Acaba sendo a nossa. E aí, como é que nós vamos resolver a parte da hidráulica? O concreto aparente, o problema é execução, né? Tem que tudo dar certo para nada dar errado. Exatamente. Não pode dar nada errado que o negócio... Não, eu particularmente não gosto, é aquilo que a gente comentou anteriormente. A obra, ela tem um monte de coisa que ela pode dar errado e alguma coisa com certeza vai dar errado. A gente não sabe o que e quando durante a obra, mas vão acontecer problemas. Então, quando você tem alguma coisa que te limita, que não te dá nenhuma margem para erro, eu não gosto, né? Porque pode dar alguma coisa errada. E aí o que você faz depois, né? Isso é um dos grandes problemas, por exemplo, do tijolinho ecológico. Quando a gente faz, como você monta a parede, e ela já é acabada, né? Se você teve qualquer problema ali, ou até mudança Tem que passar um conduíte para colocar uma caixinha de elétrica, acabou já. Mudança de rota. O cliente no meio da obra sempre pede alguma coisa diferente. Isso acontece, né? Sempre. A gente não tem margem nenhuma para fazer isso. Então, a questão de você fazer o concreto aparente é a mesma coisa, né? De novo, tudo dá para fazer, mas o cliente tem que entender tudo que está envolvido, né? E o risco que tem de dar alguma coisa errada. E o concreto aparente tem que estar todo mundo na mesma página. Também, porque financeiramente falando, o concreto aparente porque assim, gasta-se muito com forma, gasta-se muito com escoramento, porque a estrutura se torna uma estrutura mais pesada. E o próprio concreto em si, né? A gente está falando aí, quanto está o metro cúbico hoje? R$400? Não, passou já. Passou? R$400. Aí, muito tempo já. Mas tem essa questão de custo, é aquilo. É que depende do cliente, ele quer... Ele não se importa de gastar aquilo porque o que ele vai ter de retorno, porque o que ele pretende, o que ele quer, né, vai ser atingido. Só que é aquele negócio, o custo realmente ele é muito relevante. Quando você faz um planejamento de obra, que você faz a quantificação de material e tudo, você faz a estimativa de custo para todas as etapas da obra, e aí existe aquele método da curva ABC, né? Que 80% do custo de uma obra, né, ela está concentrada em 20% dos itens, né? Então, se você controla 20% desses itens, que são os mais relevantes, você já consegue ter um controle de 80% da obra, sem se preocupar com os 80% dos itens que são pouco relevantes, né? E dentro desse trabalho, né, da curva ABC, quando você olha lá os top 5, né, dos custos mais relevantes da obra, pode ter certeza que concreto e aço estão lá. Ah, sim, porque... De todas as obras. Então, se você naturalmente já gasta mais com concreto e aço, uma casa com concreto aparente pode preparar o bolso que... Eu cheguei já a calcular e recalcular, sabe? Fazer o projeto em paredes de concreto aparente, entreguei. E a hora que orçou, a gente vai mudar aqui, vai fazer uma estética, tipo, faz a parede porque hoje normal. tem muita tecnologia, né, que você pode, você quer um concreto aparente, vamos fazer o tipo fake, então. Exato, Claro que as pessoas não gostam do fake, mas você dá aquele aspecto, resultado, né? E tem muita coisa bacana que... E te dá a margem de erro que eu falei. E te dá a margem. Né? Dá a margem de erro, porque você consegue ajustar alguma coisa durante a obra. Né? Bom, e a última... que eu preciso perguntar, e agora vocês não tem como ficar em cima do muro, se tá por vir, se não tá, assina ou reprova hoje o steel frame. Ixi. Difícil. É difícil não ficar em cima do muro, porque eu nunca construí com steel frame, né?
Mas eu, particularmente, vou falar se fosse a minha casa. Eu não construiria um steel frame. Então, no caso, eu reprovaria, até por fato de não ter muito conhecimento. E uma das coisas que impactam muito, por exemplo, nessa tomada de decisão minha. Vamos falar um pouquinho de steel frame rapidinho. Que ele é rápido, né? Mas não é mais barato do que o sistema tradicional. Sai elas por elas. Só que o que pega muito para mim, né? Se você pretende vender essa casa ou pelo menos quer fazer uma casa, não pretendo vender, mas eu quero ter a possibilidade de vender isso no futuro, eu acho que ainda tem muito preconceito com steel frame. Que um comprador entra na casa, bate na parede e vê que ela é oca, né? Por mais que é um sistema consolidado, já é mais do que testado, sabe que tudo funciona, tudo bonitinho, né? Tem aquele preconceito falando, essa casa aqui, não sei não, hein? Então, você reduz as possibilidades, entendeu? Então, eu particularmente não construiria. Para aplicar para mim, eu também eu, na minha casa, se eu fosse fazer uma casa hoje, eu preferia o método convencional. Quem ama o concreto e fala que o concreto é uma rocha, vai querer um steel frame. Eu creio que cada coisa se aplica da necessidade. O steel frame, por exemplo, se você vai fazer uma fachada com alguns detalhes assim em balanço, sabe, algumas coisas mais estéticas do que estruturais, ele funciona muito bem. Ele é muito aplicável, entendeu? Usar o steel frame como complemento, como a gente comentou de estruturas híbridas, né? Exato. Usar o steel frame pontualmente, aí sensacional. Nossa, é muito sensacional. Até para aquelas volumetrias que é utilizado faz todo sentido. Faz todo sentido. Fica muito mais barato do que fazer com concreto, na verdade. Sim. Mas com certeza, muito mais barato, porque você não faz forma, tira o peso próprio daquilo ali, porque assim, você vai fazer uma lajona em balanço lá, às vezes... Não uma laje, mas sei lá, um saiote na fachada da casa. Você vai fazer aquilo lá de maciço com 40 de altura para dar uma estética assim e tal, né? Uma espessura de 40. Aquilo ali pesa. Aquilo lá vai parar lá na fundação, entendeu? Você vai gastar mais lá embaixo, né? Você vai gastar tudo para até chegar para suportar aquilo lá em cima. Você vai lá fazer um steel frame, é peso de pena, entendeu? Assim, para efeito de estrutura, desconsiderável, assim, entendeu? Bom, quero agradecer mais uma vez vocês por terem aceitado o convite. Estamos caminhando. O bate-papo foi muito legal. A gente vai passando o tempo, vai nem sentindo. E aí nós estamos caminhando para o nosso encerramento. E eu gostaria que vocês assinassem o nosso quadro do Espaço Assinado. E enquanto você assina, Rodrigo, Vinícius pode falar para a gente a última pergunta, prometo. O que para você é um espaço assinado? Se vocês quiserem assinar e dar uma pensada também. Pergunta de prova, hein? Uma estrutura enxuta, bem limpa, esteticamente agradável e que seja segura, tranquila. Aí eu vou lá e assino com tranquilidade. Olha, o espaço assinado para mim, né? O meu espaço assinado é aquele espaço que eu coloquei deixei um pouquinho da minha característica naquele lugar. Eu realmente assinei embaixo e deixei a minha personalidade ali e a minha garantia de qualidade e de toda a dedicação que a gente leva para o nosso trabalho. Tá certo. Creio que seja. Eu mantenho eu mantenho a questão porque assim, né, o meu espaço assinado normalmente tem muito a ver com a estrutura da coisa, né? Se não tiver concreto, Rodrigo, não, eu aceito o bloco estrutural também. Você aceita? A gente tava falando de estruturas mistas, né? Eu já calculei situações que eu usei 3 tipos de coisas, entendeu? Tipo, alvenaria estrutural, concreto armado e estrutura metálica. Muitas vezes a garagem não tem laje, né? Quer deixar um pouco mais leve. Isso é muito inteligente. Eu levo isso direto pra você, Rodrigo. Exato, sim. Eventualmente, quantas casas a gente assim? Eu falo, não, porque aqui a gente consegue economizar. Eventualmente, projeto sim, projeto não, né? Eventualmente. Mais sim. Mais sim do que não. Mas, novamente, muito obrigada por aceitarem esse convite. E obrigada a vocês por participarem conosco de todo esse bate-papo. Foi muito gostoso. Aprendi bastante. Sempre aprendo, né? Estamos aprendendo junto, Amanda. Nós começou junto, Amanda, inclusive. Começamos juntos, né? Sim. Foi uma parceria longa. Eu aprendo com meu irmão desde de pequeno. Ele me dá várias
Crocs. Exato. Na verdade é uma troca, né? É uma troca. Na verdade, quando a gente... Isso é muito bacana, na verdade, você conseguir trocar com profissionais experientes e de qualidade, né? Todo mundo tem um pouquinho para passar. Ninguém sabe demais que não dê para aprender alguma coisa, né? E ninguém sabe de menos que não dê para passar alguma coisa, né? Exato. Então a troca ela é muito bacana. Com certeza. Exato. Então, agradeço também a vocês por participarem conosco e peço para que vocês assistam os nossos próximos episódios. Se vocês não assistiram os episódios anteriores, corre lá que está muito interessante, todos os assuntos nessa primeira temporada. E vocês podem nos encontrar nas redes sociais, @arqueamandaferraz. E eu gostaria que vocês passassem também como que a gente pode fazer para encontrar vocês, né? Caso o cliente queira aí fazer um projeto, fazer uma gestão. Você falou a princípio lá da dica que dá para... Me contrate, a dica que eu dou. Singelo. Zenit.engenharia no Instagram e meu e-mail é proj.zenit. Beleza. Isso, eu não @gmail.com. lembro como tá meu Instagram, não. Provedora @gmail.com. É @Levins Construtora, né, no Instagram. E procurar Levins Construtora também na internet vai achar. Ou através da Amanda Ferraz, né? Ou se quiser procurar lá, quero falar com um dos dois, a gente passa contato também, não tem problema. É isso, gente. Nos vemos nos próximos episódios.